Esses são os cortes do canal Heavy Mestre. Se inscreva, curta, compartilhe, ajude o canal a chegar a 10k o quanto antes. Contamos com o apoio de vocês. Bora lá, deixa uns comentários no vídeo. E sabe como que eu me interessei no seu conteúdo, doutora? Hum. Você produzindo vídeos, né, pro Instagram, né, e com conteúdo, assim, mais, né, conservador, mais à direita. E eu lembro que hypou bastante, você falando dos casarios ali na Casa CCI, na Rua 15, principalmente ali, principalmente Rua 15 e Visconde da Nácar ali. E deu alguns dias depois, houve esse incêndio aqui no Instituto. Você também produziu um conteúdo. Podemos dizer que você é uma influencer de direita? Olha, assim, como eu acabei caindo nessa eu não nessa questão, né, política, eu não caí porque eu quis. Eu Uhum. caí porque, assim, eu achei que era necessário. E, assim, para mim, né, sendo autista, sério, é incrível, mas eu acho desconfortável até offline olhar para a câmera e pensar em fazer um vídeo, né, se isso daí vai se tornar público. Então, normalmente eu fui muito quieta, né, e até quando eu tiro foto, normalmente são fotos de paisagens, das coisas que eu estou vendo. Então, assim, foi bastante difícil, né, começar a fazer vídeos e falar de assuntos, mas foi algo necessário para eu começar a transmitir o que eu percebo a respeito da realidade que observo. Uhum. Certo, legal. Ali na Rua 15 de Novembro, é impressionante, cara, como você vê o retrato do abandono que a cidade tá, né? Não apenas pelos casarios, mas por um todo. E Sério, assim, parece uma cidade fantasma, né. Ontem lá, né, quando a gente estava vendo a questão da vinheta, né, de fazer algo aí com IA generativa, cara, na minha cabeça dá para montar algo assim, de você colocar aquelas fases de casa fantasma do Super Mario World, sabe. E, assim, colocar Paranaguá, né, e em uhum. cada fantasminha você escreve comissionado, que é o que tem na cidade. O Mas terror. assim. O jogo Uhum. Então podia eu ser terror acho Silent Hill, né? O jogo podia ser o terror Silent. sim, tem parte ali que parece Walking Dead, né, o Sim, sim. então, mas eu acho lamentável, porque a arquitetura e a apresentação da cidade também é um reflexo do que a sociedade está refletindo, né. Então, quem vem de fora, ou quem vive em várias realidades, né, então no meu caso, eu passava a maior parte da vida, na verdade, no hospital ou no IML, né, mas também tinha que vir aqui para Curitiba para trabalhar no HC e para praticar remo no Parque Náutico de Iguaçu, porque agora não tem mais remo em Paranaguá. Então, assim, eu fico vendo diferentes realidades e com o tempo ver a mudança. Então, assim, eu nasci em 87 e eu nasci e cresci em Paranaguá. Uhum. Então, eu vi que a cidade, ela só decaiu, né, e a minha falecida tia, ela trabalhou na questão da cultura num período em que, pelo que dizem os antigos, a situação já não era boa, porque diz que a cidade já foi um polo cultural, que já foi algo muito Sim, legal. E ela trabalhou na Fundação de Cultura, então na época, assim, qualquer pessoa podia chegar lá, né, se matricular numa oficina e aprender qualquer instrumento musical, né, desde o sim. violão até o violino. Lá tinha oficina de pintura, tinha aquele coral de senhorinhas que era o Asa Branca, que o pessoal ia assistir na estação ferroviária, É e o nacionalmente aspecto, né. famoso. Uhum. Sim, o aspecto do centro histórico era bonito. Então, assim, era algo agradável, assim, né, você andar pela cidade e ver aquele aspecto histórico, né. Uhum. Agora, assim, meu Deus, esses dias eu passei em frente ao que seria o Museu de Arqueologia. E, gente do céu, aquilo ali nem parece que é um órgão cultural de uma autarquia. Se aquilo ali tiver invadido por morador de rua, eu não vou estranhar, né, porque invadiram até o Palácio Visconde de Nácar, né, que no passado era cogitado para ser
o prédio do governador quando Paranaguá era cogitada para ser a capital do estado, né. É, o imperador Dom Pedro II se hospedava lá, né, com a família dele. Uhum. Então Imperador aí se se hospedava. pensa, né, agora ali tiveram que lacrar, né, porque estava cheio de morador de rua, usando crack e cozinhando comida em fogareirinho, qualquer hora aquilo ali fazia um incêndio e pá, Sim. derrubava tudo. E colocaram uma emenda para construir outra câmara. Aí vão abandonar essa que é nova, vai virar ruínas de novo, e aí, né, ou seja, dinheiro tem, né, dinheiro tem, porque se querem fazer um prédio maior e melhor, né, cai por tudo por terra do que essa gestão diz, né, que para colocar uma fachadinha qualquer de merda aí, desculpe o palavrão, né, na entrada da cidade, não tem sequer uma lâmpada, não tem nada, é uma teva e mato, só isso, não é nada. Sendo que quando eu era criança tinha lá né, o Timão e mais poita, lá tinha o Timão do Rotary, ali na entrada, e outro aqui no trevo da Populares. E era uma coisa legal, ficou muito tempo ali. Eu nem sei por que tiraram. Então, mas assim, as atitudes são incoerentes, né. Né? Eu comentei, né, na minha crítica ao modo como eles tentaram fazer a dissolução da FASP de uma hora para outra, né, do Sábado de Aleluia, que eu não sei se você viu que eles viralizaram um bonequinho de Judas escrito Adriano Erramos, né, porque ele era um político meio que virgem, assim, ainda, e com uma postura de bom moço. Então acharam que ele ia ser o messias para a cidade. E, na verdade, as prioridades estão invertidas, os valores são questionáveis, Uhum, e você vê a que ponto que chegou, né, na situação de FASP de colocar uma pauta às 16h30 para votar às 18h30 para aprovar uma dissolução a toque de caixa, sem conversar com o Conselho Municipal de Saúde, sem fazer sequer um estudo da realidade, né, porque tem a expectativa e a realidade. Quando se fala em terceirização, começam a falar em economicidade, em discurso que parece até bonito, né, para quem admira o capitalismo, né, mas não é isso que está acontecendo. Ali no meio daquelas empresas que eu vi na JB Litoral, né, estão empresas com reputação ruim, envolvidas em escândalo, e que no regional está atrasando o pagamento dos médicos, não está pagando adicional noturno para os profissionais de enfermagem. Então, assim, e principalmente na minha percepção, da pandemia para cá, houve uma proliferação de empresas predatórias, porque eles perceberam que existia um negócio que parece muito simples. Abrir um CNPJ, chamar um médico para ser o responsável técnico e depois entrar numa licitação em saúde para assumir a parte da escala de plantão de uma UPA, ou então de um hospital. E aí depois eles vão em grupo de WhatsApp de plantão caçar plantonista. Aí é só mostrar um é assim que funciona, né, se você caçar aí no WhatsApp, você vai ver, assim, plantões, Curitiba e região metropolitana, plantões Paraná. Então eles vão em grupo de WhatsApp e pegam qualquer um. Então isso daí sucateia a saúde.